1941. Conrad Zuse construiu a máquina Z3 durante a Segunda Guerra Mundial e objetivava a codificação de mensagens por uma equipe de 15 pessoas em um anexo da fábrica de aviões Henschel. Essa máquina tinha um leitor de cartão, um console para o operador e 2 compartimentos com 2600 relés. Sua memória armazenava 64 números de 22 bits. É considerada a primeira calculadora universal binária controlada por um programa. Já calculava raízes quadradas e realizava uma multiplicação de cerca de 5 segundos. Foi a primeira máquina de calcular com controle automático de operações e foi destruída em 1945 durante um bombardeio. 1942. Conrad Zuse criou a Planck-Q, a primeira linguagem de programação de alto nível. Dentre suas características, possui indicações de atribuição, chamadas de função, instruções condicionais, estruturas de repetição, aritmética de ponto flutuante, matrizes, tipos de dados compostos e tratamento de exceção. 1943. No início da Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi recrutado para a Escola de Códigos e Criptogramas do governo Bletchley Park, onde uma equipe liderada por Tom Flowers tinha sido incumbida de decifrar os códigos militares nazistas, um trabalho urgente e secreto, pois havia uma máquina alemã denominada Enigma que gerava mensagens de códigos, supostamente indecifráveis, e o código era constantemente trocado. Turing e seus colegas construíram Colossus, um precursor dos computadores digitais em Dollis Hill, ao norte de Londres. A máquina começou a funcionar em dezembro de 1943, era enorme e, ao invés de relés eletromecânicos, usava 1500 válvulas eletrônicas, conseguindo processar cerca de 5.000 caracteres por segundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 10 computadores Colossus operavam na Grã-Bretanha, decifrando também códigos japoneses e italianos. Após as vitórias, Winston Churchill, o então primeiro-ministro inglês, ordenou que 8 colossos fossem destruídos e que a existência dos outros 2 fossem mantidos em segredo. 1944. A Marinha dos Estados Unidos desenvolveu o Harvard Mark I, com o apoio financeiro da IBM, que investiu $500 mil no projeto. A máquina foi desenvolvida por um professor de matemática aplicada, Howard Aiken, em Harvard, que baseou no calculador analítico de Babbage, para calcular tabelas de trajetória para acertar a pontaria de canhões de longo alcance, substituindo cálculos demorados feitos à mão. O equipamento funcionava com relés e era programado por fita de papel e usava o sistema decimal. Ocupava aproximadamente 120 metros cúbicos, tinha 760 mil peças, 16,6 metros de comprimento e 2,6 metros de altura. 2 metros de largura, pesava 5 toneladas, sua fiação alcançava 800 km e 420 interruptores para controle. Era desenvolvido por uma caixa de vidro e de aço inoxidável e era refrigerada a gelo. 1945. Vannevar Bush, tentando resolver o problema de acessar, organizar e gerenciar grande quantidade de informações que surgiam, escreveu um ensaio, As We Make Team. Nele, propôs o sistema MEMEX, baseado em associações que permitiria criar e seguir ligações entre documentos armazenados em microfilmes de grande resolução, junto com muitos visualizadores de telas e câmeras semelhantes ao praticado pelo cérebro humano. Curiosamente, em 9 de setembro, às 3h45, registrou o primeiro bug de computador. Era um inseto preso entre os relés. O bug foi documentado em Harvard Mark II. Anteriormente, a palavra bug já era usada para descrever defeitos em sistemas mecânicos, inclusive há anotações de Thomas Edison em 1946. O ENIAC foi anunciado como o primeiro computador elétrico digital e eletrônico de grande escala, em 14 de fevereiro de 1946. O projeto era do Exército dos Estados Unidos e objetivava construir um computador para quebrar códigos de comunicação e realizar vários tipos de cálculos de artilharia. Por exemplo, as trajetórias de mísseis com maior precisão para ajudar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse computador se destacou por realizar 5.000 operações por segundo, velocidade 1000 vezes superior aos antecessores. O poder de processamento do ENIAC era suficiente para processar apenas 5.000 adições, 357 multiplicações ou 38 divisões por segundo. Ainda em 1956, ao término da Segunda Guerra Mundial, foi criado na Universidade de Manchester, no Reino Unido, um grupo de pesquisas coordenado por Frederick Williams, para aperfeiçoamento do sistema de radar usado pelos ingleses. Em dezembro de 1946, Fred Williams e Tom Kilber desenvolveram a tecnologia de armazenamento. Kilber construiu um computador eletrônico que usava como memória o tubo de Williams, denominado Baby Machine. Assim, Baby foi o primeiro computador com armazenamento de programas e a executar um programa de fato, em 21 de junho de 1948. Havia 3 programas para demonstrar o funcionamento da máquina, sendo que um deles foi redigido por Alan Turing. 1947. Começaram a construir o EDVAC, que incorporou o conceito de programas armazenados que eram perfurados em fita ou em plugs, e depois armazenados na memória. O transistor é um pequeno grão de material semicondutor cujas propriedades eletrocondutoras foram alteradas mediante a adição de impurezas, ao qual são ligadas 3 ou mais terminais. Assim, a sua função é amplificar e interromper os sinais elétricos, pode tanto conduzir quanto isolar a corrente elétrica, não se aquecendo ou quebrando como as válvulas, além de ser fisicamente menor. Uma grande redução no tamanho da máquina, tornando possíveis equipamentos cada vez menores, e gerava pouco calor, como muito menor consumo de energia. Assim sendo, o transistor substitui as válvulas. O primeiro transistor media cerca de 1,5 centímetros, mas de germânio de... O primeiro transistor media cerca de 1,5 centímetros. 1948. O ENIAC foi seguido pelo BINAC, que usava um teclado de máquina de escrever que escrevia dados diretamente em uma fita magnética.
Essa última era lida pelo ENIAC, e os cálculos eram feitos e depois os dados saíam de uma máquina de escrever eletromecânica. Esses modos de operação eram conhecidos como modo de grupo, onde as coisas eram feitas, uma de cada vez. 1949. Maurício Wilkes, na Universidade de Cambridge, montou EDSAC, calculadora automática com armazenamento por retardo eletrônico. Ainda tinha válvulas, mas foi o primeiro computador eletrônico digital e funcional que armazenou o próprio programa. Para a programação EDSAC, Wilkes construiu uma biblioteca de programas pequenos, chamados subrrotinas, armazenados em cartões de papel perfurado. O EDSAC chegava à velocidade de 714 operações por segundo e executou o primeiro programa com sucesso. Calculou tabelas de quadrados e tabelas de números primos. Thomas Watson Jr., ainda em 1949, palestrando em um encontro de vendas da IBM, previu que componentes eletrônicos substituiriam todas as partes móveis em computadores em uma década. 1950. Na década de 1950, ao desenhar o computador Mark III, Howard Ike desenvolveu um modo para traduzir em códigos numéricos os comandos em notação matemática, preparados por um programador. Trata-se de um programa que possibilita transformar o código de um programa escrito em uma linguagem de programação, como C, Clipper, Python, em linguagem de máquina, gerando um código binário, o qual efetivamente pode ser executado pelo computador.